Olá, hoje eu vou falar sobre Gato Félix. Na verdade, não vai ser sobre essa edição aqui. É sobre uma edição que está aqui na minha estante. Porque teve um inscrito no canal que ele viu essa edição e falou para eu falar a respeito. Eu não sei como ele conseguiu ver essa edição aqui, ó. Gato Félix Classic da Ópera Gráfica. É uma edição feita em capa dura. Ela é toda preto e branco. E ela tem as histórias. Algumas histórias clássicas do Gato Félix, da década de 30. E também o histórico sobre as origens e todas as controvérsias, polêmicas e popularidade do Gato Félix. Inclusive, eu vou agradecer então o Leandro, do canal Acme, que pediu para eu falar sobre esse quadrinho aqui, e também o Sandman. O Sandman, ele é uma pessoa que comenta bastante aqui no canal, um inscrito no canal, e quando eu falei sobre o Spawn, ele falou que eu não ia falar sobre o Gato Félix no Spawn. Então eu vou aproveitar também e falar sobre o Gato Félix aqui no Spawn. Inclusive aqui essa é a Spawn número 8, e que lá o canal Spawn Brasil ele fez uma compilação da número 1 a 11 de todas as aparições do Gato Félix. Porém, o André Luiz, que é o comentador lá do Spawn Brasil, ele fala que ele não conseguiu encontrar o Gato Félix aqui na Spawn número 8, e eu consegui. Então eu vou mostrar aqui, mas deixa eu me apresentar. Eu sou o Márcio Batista, do Grupo Teatro Pela Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. E o quadrinho da semana é Gato Félix. Já que eu comecei a falar sobre o Spawn, o Gato Félix no Spawn, já começar por aqui, depois a gente se concentra mais aqui no quadrinho. Aqui, o McFarlane, uma vez ele encontrou diz ele, né, que encontrou um veterano de guerra lá numa comic shop, né, numa loja de quadrinhos, e o cara carregava uma pelúcia do Gato Félix. Estranho, né, um veterano de guerra com uma pelúcia do Gato Félix. Devia ser, por exemplo, o chaveiro dele, né, mas sei lá. E aí o McFarlane conversou com esse fulano e ele falou que ele adorava o Gato Félix e todo quadrinho que tivesse o Gato Félix ele compraria. Então o McFarlane falou assim, olha, então eu vou começar a desenhar o Gato Félix nos meus quadrinhos para você comprar. Pelo menos ele vai ter um comprador, ele pensou. Então ele desenhou o Gato Félix no Hulk, no Homem-Aranha e quando ele começou a fazer Spawn, ele desenhou também no Spawn. O pessoal do Spawn Brasil ele fez uma relação de todas as páginas e onde aparece o Gato Félix e tal. Eu vou deixar até na descrição, porque eu não vou ficar falando sobre todas, né? Mas eles não encontraram o número 8. Mas no número 8, o Gato Félix também está aqui. A número 8 foi escrita pelo Alan Moore, né? E ele vai pro inferno, mas será que o Gato Félix vai pro inferno também? Aí tem uma cena que o Billy Kincaid, que tá aqui no inferno, tá sendo atacado pelo traje que vai ser dele, né? E aí o Gato Félix aparece aqui, tá vendo? Consegue ver? O Gato Félix aqui. E assim, pequenininho que o Gato Félix aparece nessas outras cenas. Vou mostrar aqui, só da 9 a 11, né? A 9 é escrita pelo Neil Gaiman. O Gato Félix aparece também exatamente quando a Anja acha que aniquilou o Spawn, né? Tá tendo a luta aqui, ó. Assim que ela aniquila o Spawn aqui, tá vendo? O Gato Félix sai aqui olhando. Na 10, aquela que não saiu no Brasil ainda, né? A Panini prometeu que vai publicar essa aqui, na Origins 2. A Origins 1, que é essa aqui, já saiu, que vai do número 1 ao 7. E depois a Origins 2 vai ter a número 10. Essa aqui ia ser publicada agora em maio, né? Mas já está um pouquinho atrasado, mas daqui a pouco chega. Mas voltando aqui para o Spawn e Gato Félix, na Spawn número 10, aqui, ó, nessa página, que tá aqui o Spawn com a Cian e tal, aí aqui o Gato Félix no quadro, tá vendo? E na número 11, aquela que foi escrita pelo Frank Miller, é a última aparição do Gato Félix no Spawn. Nessa cena aqui, tá vendo? Tá o fulano aqui, ó. O Gato Félix tá aqui, tá vendo? Aí depois o pessoal do Spawn Brasil viu que o Gato Félix apareceu só no número 60, que eles conseguiram encontrar, que é essa aqui. E essa que eu tirei lá do site do Spawn Brasil mesmo, eu vou deixar o link na descrição do canal do Spawn Brasil, que tá falando sobre essa curiosidade aqui. Então voltamos para cá. Aqui essa capa, é interessante que foi como eu conheci o Gato Félix, né? Essa aqui é da década de 60. É uma fase bem interessante. Isso aqui quando o Gato Félix vai pra TV, né? Pro desenho animado. Eu conheci ele aqui. Mas essa fase da década de 60 não é apresentada no quadrinho. Aí no quadrinho mostra o histórico da origem dele. É todo escrito pelo Otto. Então fala como ele foi criado. A polêmica entre os
dois criadores, né? O Pat Sullivan, que é o suposto criador, e o Otto Messmer, que depois viram que ele realmente é o criador. E tem um outro autor importante aqui, que é o Joe Oriolo. O Joe Oriolo que desenhou ele para TV. Então, esse formato aqui, que é o mais conhecido, pelo menos quando eu conheci o Gato Félix, esse formato aqui, foi o Joe Oriolo que fez. E esses quadrinhos aqui, ó, também são creditados ao Joe Oriolo. Esse quadrinho aqui que eu falei que era interessante, que é o seguinte. Isso aqui é uma editora chilena, que ela começou a publicar lá pro Chile mesmo, né? E então as edições dela eram em espanhol, em castelhano, né? Só que o Brasil começou a comprar as edições. E comprava em castelhano mesmo. Então eles começaram a traduzir, mas ficou meio em portunhol. Esse aqui já é o segundo ano da edição, né, o número 20, então ela já está toda em português, que viram que o mercado brasileiro aqui era interessante. Então isso aqui é uma coisa curiosa. Mas as histórias daqui, elas são muito bobinhas, né? É uma história normal, assim. Não é a fase que eu mais gosto. A fase que eu mais gosto do Félix, de quadrinhos, eu conheci através dessa página aqui, que eu tirei Xerox. Só que eu tirei Xerox em 93, ó, da revista Gráfica de 93. E isso aqui é uma revista de artes gráficas. Eu consegui essa revista aqui num lugar que eu trabalhava, né? E também na faculdade. E eu precisava fazer um trabalho de arte sobre surrealismo. E eu usei, um dos elementos que eu usei para o surrealismo foi o Gato Félix. Porque, né, essas tiras começaram a ser criadas em 1924. Foi quando o Dadaísmo, o surrealismo nasceu, né? Depois da Primeira Guerra Mundial e tal. E aqui o Gato Félix ele fazia umas coisas curiosas, que ele utilizava os elementos de cena próprios dos desenhos mesmo, né? Olha só. Aqui ele joga uma pedra no rio, tá vendo? E faz essa onda aqui. Aí ele pega isso aqui como um objeto, como se fosse um guarda-chuva, tá vendo? Essa aqui tá um cachorro rindo que ele caiu da janela. E aí o Gato Félix pega o riso do cachorro, as onomatopeias, e transforma numa escada para subir a janela de novo. E isso foi baseado nos desenhos da época. O Gato Félix teve esse desenho aqui, por exemplo, que ele estava numa placa de trânsito com os números 4, 7 e 8. O 4 ele transforma numa cadeira, o 7 num cachimbo e o 8 num óculos. Então esse desenho, por exemplo, eu vou deixar o link na descrição também, se você quiser assistir o desenho, tem 7 minutos. Tem vários elementos assim, né? Tem um buraco, ele quer que uma pessoa caia no buraco, ele tira o rabo dele, empurra o buraco com o rabo, então o buraco anda, né? Então, depois ele pega uns elementos ali, faz um avião e tal. Então ele faz umas coisas com uns objetos em cena que são muito interessantes. Então essa brincadeira aqui é muito legal. E o Gato Félix era um personagem muito conhecido. Ele começou, mas eu já viajei aqui, que tem muita coisa para falar sobre o Gato Félix. Vamos seguir o histórico que a gente vai seguindo aqui. Então, aqui é a primeira aparição do Gato Félix, em 1919. Ele apareceu no cinema. Os 3 primeiros episódios do Gato Félix, ele é assim, um gatinho mesmo. Depois que ele vira antropomorfo, assim, né? Tipo, andando e tal. Mas ele era um gatinho. Então, Folia Felinas foi a primeira animação dele. E ele aparecia no cinema, né? Então, na época do cinema mudo. E tinham 3 grandes personagens do cinema mudo. O Charlie Chaplin, o Buster Keaton e o Gato Félix. E o mais famoso deles era o Gato Félix. O Gato Félix era mais famoso que o Buster Keaton e mais famoso que o Charlie Chaplin. A popularidade do Gato Félix era tanta que, por exemplo, na Inglaterra, a rainha adorava o Gato Félix. Ela dava presentes de pelúcias e brinquedos e bonecos do Gato Félix para todo mundo. Presenteou o rei com o Gato Félix e tal. O príncipe, ele gostava tanto do Gato Félix que fez ele como mascote do time dele de polo. E tanto que esses quadrinhos aqui, que nasceu o Gato Félix, que é a fase que eu mais gosto, que esses quadrinhos surrealistas, né? Eles nasceram primeiro na Inglaterra, para depois ir para os Estados Unidos. Quer dizer, eles foram criados nos Estados Unidos, só que eles foram vendidos primeiro na Inglaterra, que era o maior polo comercial do Gato Félix, né? E aqui, por exemplo, aqui nessa tira, também dá pra ver essa fase surrealista, né? O Gato Félix tá aqui, tá vendo? Ó, umas notinhas voando, ele pegava as notinhas e saia voando com as notas, tá vendo? Então ele pegava aquele elemento como se fosse um objeto, aquele elemento de cena, assim. Então isso aqui é muito bacana.
E o que ocorre? Que eu falei que a animação, né, do Gus Félix era muito famosa, né, mais famosa que o Charlie Chaplin, porque na época, lá nos Estados Unidos, tinha um cinema, cinemas de rua, assim, de bairro, chamava Nickelodeon. Nickelodeon eram cinemas menores, que passavam, salas de animação, né, que passavam curtas, né, curtas animados. E, e na época, 1920 e tal, os desenhos animados não eram para crianças. Os adultos que iam assistir. Claro, criança podia assistir também, mas era voltado para o público adulto, que era o público pagante. O Nickelodeon, esse canal de animação, vem daí esse nome, que é Nickelodeon, que eram os cinemas que você pagava níqueis, né? Tipo, centavos para assistir esses curtas, que era muito famoso e o Gato Félix fez muita fama e tal. E aí fomos continuando. E aí eu falei que teve essa polêmica, né? Entre o Pat Sullivan e o Otto Messmer. O que ocorre principalmente é o seguinte: o Pat Sullivan ele tinha um estúdio de animação. Ele e o Otto Messmer eles trabalhavam no estúdio. Depois de um tempo, o Pat Sullivan comprou um estúdio e contratou animadores. E teve uma época que o estúdio fechou, porque o Pat Sullivan foi preso. Ele foi preso porque ele teve relações com uma adolescente, uma menina de 14 anos, e até passou uma doença venérea para a menina, né? Então ele foi preso, mas ele ficou muito pouco tempo na prisão por um crime desse, né? Ele ficou só 9 meses. Então quando ele voltou, depois do tempo ele se restabeleceu e montou um outro estúdio, contratou animadores e tal. O Otto Messmer, na época, ele foi convocado para o exército, porque estava tendo a Primeira Guerra Mundial. Em 1919, quando acabou a guerra, ele voltou para os Estados Unidos, o Otto Messner. E o Pat Sullivan, sabendo da chegada do Otto, chamou ele de volta e transformou ele em chefe da equipe dos animadores, porque o Otto ele era muito bom e ele desenhava muito rápido, então ele figurou o coordenador da equipe. O Pat Sullivan era o dono, o, o Otto Messmer era o diretor e tinha os outros animadores. Os animadores eles desenhavam as animações, né, os movimentos, e tinha os assistentes ou arte finalistas que passavam a tinta, né, pintavam tudo, faziam algum elemento do cenário e tal. E isso ocorria também nos quadrinhos. Aqui a gente já vai para a segunda parte, que são os quadrinhos propriamente, que aqui nessa edição estão relacionados que são do Otto Messmer. Porém, embora aqui ainda não fosse mais do estúdio do Pat Sullivan, era dentro da King Features. A King Features ela utilizava o mesmo esquema. Tinha os desenhistas e os artes finalistas, os assistentes. Aqui você vê que o quadrinho é muito bem desenhadinho, né? Porque o traço é muito bem feitinho, tem achuras e tem retículos, tá vendo? Então, o Otto Messmer pode ter desenhado mais o layout, a arte, mas a arte final, né, as retículas e tal, foi todo o resto da equipe. Olha só como era bem detalhado, ó. Tá vendo? Então, o desenho era muito bonitinho, era muito bom. Então, isso aqui é atribuído ao Otto Messmer. Porém, tem os assistentes e tal, né? Então, não foi apenas ele que desenhou tudo isso aqui. Então, nessa época é uma grande polêmica isso aqui. E aí tem uma coisa curiosa, é que aqui tem um arco que ele vai para o mar, e são 4 histórias que ele está no mar, e os desenhos parecem muito do Popeye. Olha só, os personagens, tá vendo? Ó? Com esse nariz, com essa mão gorducha aqui, tem um cachimbo. Parece muito os desenhos do Popeye, né? Tem umas garotas que parecem a Olivia e tal. Inclusive, tem um personagem aqui que se chama Tuffy Espinafre. Olha só. Então eu não pesquisei muito a respeito disso, né? Mas a King Features era responsável pelo Popeye. E o Popeye, pelo que eu saiba assim, o autor, o criador, ele faleceu e os direitos ficaram tudo para a editora, né? Então tinha muita coisa disso aí, o pessoal comprava e tal. Então, quando foi feito na King Features, que a gente tinha muitos personagens, a equipe que fazia o Popeye também fazia o Gato Félix. Então tem essa influência aqui. Então, e o Otto Messmer não está relacionado com o Popeye, pelo que eu saiba. Então, sabe? Então, isso aqui, falar que é apenas o Otto Messmer é meio complicado. Mas eu vou deixar na descrição vários canais, né? Tem o canal do Freck, que ele faz um documentário bem interessante sobre o Gato Félix. São 6 vídeos do Gato Félix.
Então é bem interessante ver. Eu vou pôr do Spawn Brasil, que também tem toda essa compilação do Gato Félix do Spawn e tal. Eu vou pôr da Hemeroteca Digital. A Hemeroteca Digital é o seguinte: a Hemeroteca é um site oficial aqui do governo que ele põe vários. Hemeroteca seria tipo biblioteca de jornais, né? Só que tem vários jornais e revistas que saíram ao longo do ano no Brasil e tem quase toda a obra completa da Tico Tico. A Tico Tico foi a primeira revista em quadrinhos do Brasil. A primeira edição saiu em 1905 e continuou, né? E o que acontece? O Gato Félix, a partir de 1929, ele saía na Tico Tico. E tem toda a. Da 1929, 30, 31, já tem todos os fascículos lá, que são essa revista aqui. Então, se você quiser puxar para download, você pode, né? E é do oficial do governo. Tem desde a da primeira, de 1905, tá faltando uma outra edição, né? Mas tem quase toda. Eu acho que do Gato Félix vai ter toda, porque é em 29, então ele já tem o acervo disso. Então eu vou deixar aqui também o link na descrição. Vou deixar também o desenho e vou deixar várias coisas. Aí eu devo ter esquecido algumas coisas, porque é muita coisa. Inclusive, Popeye e Gato Félix é uma coisa bacana. Como eu falei, a popularidade do Gato Félix era muito grande. E o Monteiro Lobato, quando ele foi lá para os Estados Unidos, em 1928, ele ficou abismado com a popularidade do Gato Félix. Tanto que ele fez um livro chamado Gato Félix, que o Gato Félix aparece lá no sítio do Capão Amarelo, e aí a Emília fica super empolgada, né, que o Gato Félix, só que a Emília descobre que é um Gato Félix falso, que ele é um gato fajuto lá, que tá falando que é o Gato Félix, né. E aí depois, esse texto do Gato Félix entrou na obra do Monteiro Lobato, né, tá no primeiro volume, que é Renascença Nardinho, né, isso aqui tá vendo, número 1. E o Gato Félix aparece aqui. E o Popeye também aparece no sítio do Capão Amarelo. Só que aí na História das Memórias da Emília, que acho que já é a 8ª edição, né, número 5. Que no livro Memórias da Emília aparecem vários personagens, o Peter Pan, Capitão Gancho e outros tantos. E o Popeye aparece também. Aqui, ó, o Popeye e o Capitão Gancho. Então isso aqui é uma coisa curiosa, né? Quadrinhos que parecem aqui o desenho do Popeye e depois aparece o Popeye aqui no Brasil, dentro da história do Monteiro Lobato, e o Gato Félix também. Gente, tem mais um monte de coisa a falar sobre o Gato Félix, assim, mas é muita coisa. Eu já me perdi, que não sei se eu falei, mas se eu falo de novo, esse recorte aqui de jornal, por exemplo, mostra essa câmera essa câmera aqui e uma boneca do Gato Félix, né? Por quê? A primeira imagem na TV, o primeiro personagem na TV a aparecer foi o Gato Félix. Em 1928, que foi a primeira transmissão ao vivo da TV, eles queriam um objeto totalmente preto e branco para dar contraste, para ficar bem na televisão, né? Então, como o Gato Félix já era muito popular e o Gato Félix era preto e branco, eles pegaram, fizeram um boneco de papel machê e transmitiram. Então, a primeira imagem do mundo aparecer na TV foi essa aqui. O Gato Félix, ele estava meio embaçado, né? Mas, então, aqui está a foto, né, do Gato Félix, né? E do boneco, do equipamento que foi filmado. Era um desenho que eu gostava bastante, que fazia esse elemento, né, fantástico, né, com essa maleta que tirava tudo e tudo mais. Depois, em 1990, foi feita as novas aventuras do Gato Félix, que eu achei muito boa. Só que aqui era muito absurdo assim mesmo, né? Quem escrevia era o Mark Evanier, né? Mark Evanier, sabe, o que escreve junto com o Aragonés pro Gru. E ele trabalhava esse elemento já no mundo psicodélico, surreal mesmo, né? Então ele trouxe de volta todo esse elemento da fantasia maluca do Gato Félix, né? E tem umas coisas mais interessantes também. Félix, que a gente pensa que é felino, né? Mas Félix é uma palavra latina que significa sortudo. Então o criador, né? Aí fala que isso, o Pat Sullivan fala que foi ele, que ele pensou em felino, né? Mas ele viu que Félix era sortudo, então um gato preto sortudo. Então isso aqui é uma coisa curiosa também do Gato Félix. E é isso, tem mais coisas, acho que eu vou até fazer um segundo vídeo do Gato Félix mais pra frente, que eu vou compilar o material, mas enquanto eu não faço esses vídeos, assista outros vídeos que eu coloquei no canal,
Tem o link da animação, tem o link do canal do Freck, do Spawn Brasil, da Hemeroteca Digital. E também vou deixar um link da Amazon, caso você queira comprar algum quadrinho, compre no nosso canal, que ajuda o canal. E é isso, gente. Se comenta, se você conhece alguma dessas coisas, se você já tinha visto os Gato Félix, né, lá no Spawn, se você conheceu o Gato Félix aqui no Monteiro Lobato, se você conheceu o Gato Félix, como você conheceu o Gato Félix, se você conheceu essas histórias aqui surreais, então comenta, me fala o que você acha. Não esqueça de dar um joinha, se curtiu, compartilha. Grande abraço e até mais.